Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que, assim, à primeira vista parece bem árido. São anotações de direito civil sobre domicílio e bens. O foco é o concurso da Cefaz-RN. Mas olha, quando a gente olha com calma, o que essas notas mostram é fascinante. É quase como se o direito criasse uma realidade paralela para organizar o mundo, sabe? Com regras que nem sempre seguem a lógica do dia a dia. Entender essa lógica é o segredo de tudo. Exatamente. E a nossa missão aqui é justamente decodificar essa realidade paralela. As fontes que a gente tem, cheias de exemplos de questões de concursos, como umas do TCE de Mato Grosso do Sul, elas mostram que as bancas não querem só que a gente decore a lei. Não é só decorar, né? De jeito nenhum. Elas querem saber se a gente entende por que essas regras existem e como elas se aplicam em situações que, desafiam o senso comum. É aí que a gente separa quem realmente domina o assunto. Perfeito. Então vamos começar pelo começo dessa organização. Para a lei, antes de saber o que uma pessoa tem, é preciso saber onde ela está. É aí que entra o conceito de domicílio, que vai muito além do endereço na conta de luz, certo? O material fala em sede jurídica. O que isso quer dizer na prática? Significa que é o ponto de referência oficial da pessoa para o mundo jurídico. É onde ela vai ser processada, onde vai receber notificações oficiais. Onde os credores vão procurar por ela. E o primeiro tipo que as notas abordam é o mais comum, o domicílio voluntário. A lei diz que é o lugar onde a pessoa se estabelece com ânimo definitivo. Ânimo definitivo. Essa expressão é a chave. Eu vi numa das questões de concurso que as alternativas erradas tentavam confundir isso com tempo de permanência. Então, peraí. Uma pessoa pode morar há 10 anos num lugar e não ter domicílio ali, enquanto outra que se mudou há um mês já tem. Exatamente essa é a pegadinha clássica. Clássica. Não importa se você está lá um dia ou 20 anos. O que a lei quer saber é qual é a sua intenção. Você se mudou para lá com a ideia de fazer daquele lugar o centro da sua vida? A intenção. Se a resposta for sim, você tem domicílio ali. Um estudante que vai para outra cidade fazer faculdade, por exemplo, mesmo que fique por 5 anos, geralmente não tem esse ânimo definitivo. Ele pretende voltar, né? O domicílio dele continua sendo da família. A intenção supera o tempo. Entendi. E dentro dessa lógica de onde a pessoa estabelece sua vida, as anotações trazem o domicílio profissional. A definição parece simples. É onde a profissão é exercida. Uma médica que atende em 2 hospitais diferentes, em cidades distintas, ela teria então 2 domicílios profissionais? Isso tem uma implicação prática enorme. Num processo, por exemplo, o autor de uma ação judicial contra essa médica, por um ato ligado à profissão dela, pode escolher em qual dos 2 domicílios vai processá-la. Ah, dependendo do que for mais estratégico. Exato, a lei dá essa flexibilidade. Não é só uma definição teórica, é uma ferramenta processual. Interessante. Mas e quando a pessoa não tem essa escolha? E se a lei decide o domicílio por ela? Aí a gente entra no que as notas chamam de domicílio necessário. Legal. É a lei impondo o domicílio, seja para proteger certas pessoas ou para garantir ordem pública. O material de estudo até traz um mnemônico ótimo para não esquecer os casos. SIM-PM. SIM-PM. Deixa eu ver se eu peguei aqui pelas anotações. S de servidor público, I de incapaz, M de militar, o outro P é de preso e o último M de marítimo. É isso. Perfeito. Para o incapaz, a lei presume que ele não pode escolher, então o domicílio dele é o do seu representante legal. Faz sentido. Para o servidor público, é onde ele exerça suas funções permanentemente, para que o Estado sempre saiba onde encontrá-lo. Para o militar, onde ele servir. E aqui tem um detalhe que as fontes destacam. Qual? Para o Exército, é o quartel. Mas para a Marinha e a Aeronáutica, é a sede do comando ao qual ele está subordinado. É uma pequena diferença. E o marítimo que vive no mar? A lei diz que o domicílio dele é onde o navio está matriculado. É como se o navio fosse a casa jurídica dele. E o preso, claro, no local onde cumpre a sentença. Faz todo sentido, a lei busca um ponto fixo para cada situação. Exato. E essa mesma lógica se aplica, claro, às pessoas jurídicas.
Para o governo, é tudo muito direto. O domicílio da União, Distrito Federal. Dos estados, suas capitais. Dos municípios, a sede da prefeitura. Mas e uma empresa privada? Uma loja, uma fábrica? Aí a lógica muda um pouquinho. Certo. Nesse caso, a regra de ouro é olhar o contrato social, os estatutos da empresa. Mas as anotações destacam um ponto que é crucial, a súmula 363 do STF. Ela diz que uma empresa pode ser processada na sua filial, onde o problema aconteceu. Por que essa súmula é tão importante? Porque ela protege o cidadão comum. Pensa só, você compra um produto com defeito numa loja de uma grande rede nacional em Manaus. Sem essa súmula, talvez você tivesse que entrar com um processo contra a empresa lá na sede dela, em São Paulo. Seria inviável. Totalmente. A súmula diz, não, o foro competente é onde o negócio foi feito, onde o dano ocorreu. Cada filial é um domicílio para os atos que ela pratica. É uma regra que traz a justiça para perto das pessoas. Certo, então o domicílio define onde a pessoa, física ou jurídica, está para a lei. Mas e sobre o que ela tem? A forma como a lei enxerga os bens de uma pessoa também é cheia dessas particularidades que a gente precisa entender. O material começa com o básico, corpóreos e incorpóreos, mas a classificação legal é onde a coisa fica estranha. Fica muito estranha, porque ela cria categorias que desafiam a nossa intuição. O melhor exemplo, que estava numa daquelas questões de concurso, é a distinção entre bens móveis e imóveis. A gente pensa, imóvel é o que não se move. Uma casa. Móvel é o que se move, um carro. Simples. Só que não, né? Para a lei não é bem assim. Não mesmo. Lendo essas notas, um ponto me deixou confusa. O direito à sucessão aberta à herança de alguém que acabou de falecer é considerado um bem imóvel. Espera um pouco, isso vai contra toda a lógica. Quer dizer que uma herança feita só de carros, joias e dinheiro na conta é legalmente um imóvel? Por que a lei faria algo tão contraintuitivo? Exatamente essa é a pergunta que derruba muita gente em prova. A razão, no fundo, é segurança jurídica. A herança é vista como um todo universal, sabe? Um bloco único de patrimônio. E para evitar fraudes, para garantir um controle maior sobre essa transferência de bens, que é super importante, a lei atribui a ela o status de bem imóvel. Ah, Isso força a transação a seguir regras mais rígidas. Precisa de escritura pública, o envolvimento de todos os herdeiros. É uma ficção jurídica, mas com um propósito muito prático. uma ficção jurídica. Gostei disso. É a tal da realidade paralela, e nos bens móveis também tem coisa esquisita. O material fala em móveis por antecipação. O exemplo é uma floresta plantada para virar papel. As árvores estão lá, presas no chão, são parte do imóvel. Como podem ser móveis? Pela destinação econômica. Juridicamente, o que importa não é o que a árvore é agora, mas o que ela vai se tornar. Como ela foi plantada com o único propósito de ser cortada e vendida, a lei se antecipa e já a trata como um bem móvel, a madeira no caso, para facilitar os negócios. Tipo vender a safra de soja antes de colher. Exatamente. Já se negocia como um bem móvel. Faz sentido. E o material ainda cita navios e aeronaves como um caso especial. Eles se movem, obviamente, são o exemplo máximo de um bem móvel. Mas a lei os trata quase como imóveis. Por quê? Pela mesma razão da herança. Valor e segurança. Um navio, um avião, são ativos de altíssimo valor. E frequentemente são usados como garantia para empréstimos gigantescos, a chamada hipoteca. Certo. Para que um banco aceite um navio como garantia, ele precisa de um sistema de registro, um registro público, confiável, muito parecido com o registro de imóveis. Então, a lei cria esse regime híbrido para eles. São móveis na natureza, mas tratados como imóveis para fins de registro e garantia. Ok. Essa distinção entre móveis e imóveis é realmente cheia de nuances. Mas as classificações não param aí, né? O material fala de bens fungíveis e infungíveis, que é mais intuitivo. Dinheiro é fungível, a Mona Lisa é infungível. E também consumíveis e inconsumíveis. Alimento é consumível, um carro não. Mas aí a lei complica de novo. Sim, com o que a doutrina chama de bens juridicamente consumíveis. A classificação pode mudar dependendo da finalidade do bem.
um livro na sua estante é inconsumível, você pode ler várias vezes. Mas esse mesmo livro no estoque de uma livraria é um bem consumível, Por quê? porque ele está ali para ser vendido. Exato. A finalidade dele ali é ser vendido, consumido no primeiro uso, que é a venda. Ah, o destino econômico muda tudo. O exemplo do vinho no testamento que as notas trazem é ótimo para ilustrar isso. Um vinho raro é, por natureza, consumível. Você bebe e ele acaba. Mas se o testamento diz que aquele vinho não pode ser vendido por 20 anos, ele se torna, por direito, inconsumível durante esse período. Exatamente. Ele não pode ser alienado, então a finalidade econômica dele foi alterada por um ato jurídico. É um exemplo perfeito de como a tal realidade jurídica se sobrepõe à realidade física. Pelo que eu entendi, benfeitoria é algo que se incorpora ao bem, como uma reforma. E pertença é um acessório que o serve, mas não faz parte dele. Isso. O exemplo do rastreador de carro que está no material é perfeito. Alguém vende um carro usado e, antes de entregar, retira o rastreador que havia instalado. O comprador fica furioso, achando que foi enganado. Mas, legalmente, o vendedor está certo. O rastreador é uma pertença. Ele não é parte do carro. Não é. Ele serve ao carro, mas não é parte integrante. Pode ser removido sem estragar o veículo. E isso me leva a um princípio que parece ser central em todo esse tema, o de que o acessório segue o principal. Se eu compro uma fazenda, cercas e a casa vêm junto. Mas parece que essa regra tem uma exceção enorme que todo mundo esquece. E essa é a exceção que vale ouro em qualquer prova. O princípio da gravitação jurídica, o acessório segue o principal, se aplica a quase tudo: frutos, produtos, benfeitorias. Menos as pertenças. Ah, O trator usado na fazenda é uma pertença. Ele é um acessório, mas não é parte integrante da terra. Portanto, se você compra a fazenda, o trator não vem junto automaticamente. A venda dele precisa ser negociada num contrato à parte. É a grande exceção à regra. que detalhe! E sobre as benfeitorias, as notas as dividem em necessárias, úteis e voluptuárias. E o direito a ser indenizado por elas depende se o possuidor está de boa fé ou de má fé. Sim, e a lei aqui é bem moral, sabe? Se você está de boa fé num imóvel que não é seu, sei lá, você acha que o contrato de aluguel é válido, mas não é, e faz uma benfeitoria necessária, tipo consertar um telhado que caiu, ou uma útil, como construir uma garagem, você tem direito a ser indenizado. Pode até reter o imóvel até receber. Pode reter o imóvel até receber o dinheiro. Mas se você invadiu o terreno sabendo que era de outra pessoa, ou seja, de má fé, você só tem direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias para evitar o enriquecimento ilícito do dono, e não pode reter o imóvel. É um jeito da lei desestimular a posse ilegal. Tudo bem. A gente já viu como a lei localiza as pessoas e classifica seus bens privados. O que nos leva à reta final. Os bens públicos. Como a lei enxerga o patrimônio que é de todo mundo? As anotações dividem os bens públicos em 3 categorias clássicas. Primeiro, os de uso comum do povo. Ruas, praças, rios, praias. São bens que pertencem ao Estado, mas qualquer um pode usar livremente. Segundo, os de uso especial. São os prédios onde o governo funciona. Um ministério, uma escola pública, um hospital. Eles têm uma finalidade pública específica. E a terceira categoria são os bens dominicais. Pelo que li, esses são os mais parecidos com bens privados. Certo, é o patrimônio do Estado que não está sendo usado para nada específico, um terreno baldio da prefeitura ou um prédio público abandonado. Exatamente. E é a existência dessa categoria que quebra um mito comum. As características gerais dos bens públicos são a inalienabilidade, ou seja, não podem ser vendidos. A impenhorabilidade, não podem ser tomados para pagar dívidas. E a imprescritibilidade, não podem ser adquiridos por uso capião. Mas espere, se eles são inalienáveis, como a gente vê notícias de prefeituras vendendo terrenos ou o governo leiloando prédios? Isso parece uma contradição. É aí que mora o detalhe daquela questão do TCMS. A inalienabilidade não é absoluta para todos os bens públicos. Para os bens de uso comum e uso especial, ela vale enquanto eles tiverem essa destinação. Uma praça não pode ser vendida,
mas os bens dominicais, aqueles sem uso público, podem ser vendidos. Ah, desde que a lei seja seguida, o que geralmente envolve avaliações, licitação. Então é aí que entram aqueles conceitos de afetação e desafetação. Perfeito. Afetar um bem é dar a ele uma destinação pública. Quando a prefeitura pega um terreno dominical e constrói uma escola, ela afetou aquele bem. Ele se tornou de uso especial e, portanto, inalienável. Desafetar é o contrário. É quando o governo, por meio de uma lei, retira a destinação pública de um bem. Uma escola antiga que foi desativada pode ser desafetada. Ela volta a ser um bem dominical, e aí sim pode ser vendida. É o mecanismo que permite ao Estado gerenciar seu patrimônio. Então, o que tudo isso significa? Ao juntar as peças desse quebra-cabeça, fica claro que o direito civil cria essa camada de lógica por cima da realidade para poder organizá-la. E para se dar bem numa prova, não basta saber a regra, tem que entender a exceção que confirma a regra. A herança ser um imóvel por segurança, a pertença ser a grande rebelde que não segue o principal e o bem público que, na verdade, pode ser vendido. São as brechas no senso comum. E o que é fascinante aqui é ver como essas definições, que parecem tão abstratas, impactam tudo. A compra da sua casa, a partilha de uma herança, o futuro de um prédio histórico na sua cidade. Tudo isso é regido por essa realidade paralela que a gente acabou de explorar. Entender essa lógica não é só passar no concurso, é entender como o mundo ao nosso redor funciona num nível mais profundo. E para deixar uma provocação final, baseada num detalhe que a gente viu lá no começo, o nosso Código Civil, que é de 2002, classifica os direitos autorais, a propriedade sobre uma música, um livro, um software, como bens móveis. Isso levanta uma questão importante, né? Hoje, num mundo de ativos digitais como criptomoedas, NFTs, bancos de dados, que são puramente incorpóreos e globais, será que essa classificação binária pensada para um mundo de terras e objetos físicos ainda dá conta do recado? Fica a reflexão. Como o direito vai precisar se adaptar ou até se reinventar para organizar essa nova natureza da propriedade que não ocupa lugar no espaço?